Marcos, capítulo 1, 35 diz assim: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e também anunciar a minha mensagem. Foi para isto que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele já não conseguia estar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Coloca a mão no coração. Querido Espírito Santo, te louvamos, te honramos nessa noite com os louvores, adoramos o santo nome de Jesus, e agora pedimos que a palavra de Deus ela seja revelada e plantada do nosso coração, que ela possa gerar frutos, Senhor, todos os dias a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Aleluia. A igreja, ela tem por essência e por necessidade salvar pessoas. As células que são extensões da igreja nas casas, ela é essa ferramenta poderosa para levar salvação. Eu não tive a oportunidade de aceitar Jesus numa célula, eu aceitei Jesus numa igreja, num culto, né? E imediatamente eu fui encaminhado a uma célula e comecei a frequentar. Mas vi já dezenas e centenas de pessoas ouvindo a palavra de Deus nas casas e se convertendo. Então, dentro da essência da igreja e por necessidade de sobrevivência, nós temos esse princípio por salvar pessoas, por anunciar a mensagem de salvação. A gente pode fazer diversas outras coisas, podemos ficar aqui dias e dias em vigílias, em orações, em estudos da palavra, podemos visitar os irmãos de casa em casa e um por um, ter um tempo lá com cada um. Podemos ter serviços nos ministérios, podemos fazer todas as coisas na igreja, participar de convenções, congressos, treinamentos, aulas, cursos, mas se nós não conseguirmos colocar em prática essa parte vital da igreja, a igreja ela morre. Porque a igreja, para que ela permaneça viva com sua essência, ela precisa ser uma igreja que apresenta a salvação para outras pessoas. Nós precisamos ter isso no coração. E o evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito direto. Ele já inicia no ministério de Jesus, falando sobre os discípulos que foram escolhidos, sobre o batismo de Jesus. Muito rapidamente já inicia essa parte onde Jesus anuncia a sua mensagem, cura os enfermos, expulsa os demônios. Então é um livro muito objetivo. E esse texto que nós lemos, ele finaliza exatamente com o tema que eu vou compartilhar com vocês hoje. De toda parte surgiam pessoas
em busca de Jesus. Termina com essa afirmação que gente de toda parte vinha até ele. E o que aconteceu aqui? Não é lindo isso? Se eu perguntar para você, você quer experimentar isso na sua vida? Está na sua célula na semana? Se eu perguntar, Fábio, você quer que gente de toda parte apareça, entre na sua casa na quinta-feira, em busca de Jesus? Ele vai dizer, sim, claro que eu quero. Se eu perguntar para Josse vai pregar de novo daqui a uns dias, né? Se eu perguntar para ela, se você quer que apareça gente de toda parte entrando na sua célula, ela vai dizer, sim, eu quero. Se eu for de cadeira em cadeira aqui, olhar para você e perguntar, você quer que domingo que vem, gente de toda parte da nossa cidade comece a aparecer aqui nas ruas, estacionando o carro e dando trabalho para a gente cuidar? Todos vão querer. Porque esse desejo, ele está no nosso coração. Por mais dificuldades que você possa enfrentar, você quer que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça. Mas como foi possível chegarmos aqui no verso 45 e ver que grandes multidões cercavam Jesus e que surgiam pessoas de toda parte? A gente pode olhar para esses versículos e aprender com Jesus como nós podemos viver isso. Você quer viver? Amém? Sim ou não? Sim ou não? Diga comigo assim, gente, diga forte, gente de toda parte virá para a igreja. Isso que nós queremos viver. Verso 35 começa nos dando esse entendimento de como experimentar essa unção de Deus. De ter pessoas de toda parte buscando a Jesus aqui. A gente aprende com a dedicação de Jesus a oração. Jesus, a palavra ela fala muitas coisas sobre Jesus. O profeta Isaías vai dizer que Jesus era um homem de dores. Se a gente for ler o capítulo 53, lá no finalzinho, e vai dizer assim, ele era homem de dores. Marcos não está apresentando aqui um Jesus como um homem de dores, mas está apresentando Jesus aqui como um homem de oração. Porque todos os dias, antes do amanhecer, Jesus se retirava e ia até um local isolado com um propósito específico: buscar a Deus, ao Pai, em oração. Aqui nós já salta aos nossos olhos que Jesus ele priorizava. E você vê que o tempo de oração de Jesus não era um tempo qualquer, mas um tempo de qualidade. Porque ele buscava um local isolado, longe das distrações. Porque você pode estar, a gente cai na tentação, deixa eu botar no YouTube aqui um fundo musical, uma canção para mim orar. Aí você coloca a música para você orar. E aí você está orando e começa a notificação chegar. E começa a chegar a notificação, o WhatsApp está te chamando, o Instagram está te chamando, a mensagem chegou, só não chega Pix, mas o resto chega de tudo. Não é? E você fica tentado ali a largar o que você está fazendo para você descobrir a figurinha do bom dia que mandaram no grupo que não vai acrescentar em nada na sua vida. Você vê que o tempo de oração de Jesus era um tempo de qualidade. Era um local isolado, afastado de todos, era diariamente. E era um tempo longo. Porque antes de amanhecer, Jesus já estava orando. Depois que amanhecia, que os discípulos sentiam falta de Jesus, começavam a procurá-lo. Então você vê que existia um tempo entre o início da oração de Jesus até os discípulos encontrar.
E a gente não consegue orar 5 minutos, gente. Se a gente for orar, são 5 minutos. E a oração de Jesus aqui não era oração pedindo coisas para Ele mesmo. Era tempo de intimidade com Deus. É diferente quando você vai orar, em que você vai pedir, e a oração onde você vai orar para você se relacionar com Deus. A dedicação à oração. A oração de Jesus era uma oração de qualidade. Não era uma oração qualquer. Jesus não jogava tempo fora. Ele estava em intimidade, relacionamento com o Pai. Quando Jesus foi chamar os 12, o que ele fez? Orar. Depois de uma noite de oração, ele escolheu quem quis e chamou para estar com eles e para enviá-los a pregar. Quando Jesus foi iniciar o ministério, antes de começar o ministério, o que ele fez? 40 dias no deserto, em jejum. O nosso Senhor, Ele nos ensina que para que surjam pessoas de toda parte em busca dEle, na nossa vida, é preciso iniciar primeiro com o tempo de oração. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração agora. Deixa Ele revelar a ti se você tem sido um homem ou uma mulher de oração. Se você tem buscado a Deus de forma verdadeira. Com dedicação, com prioridade, com qualidade. Ou você é alguém que só surge no dia da célula, no dia do culto. Mas que você possa se permitir a ter essa experiência com Deus. De se relacionar com Ele todos os dias. E não é moda não, tá, gente? O pessoal fala, moda, você tem que acordar cedo, você tem que tomar banho frio, você tem que fazer os seus exercícios físicos, você tem que ter a espiritualidade, você tem que ler um bom livro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre seguir o exemplo de Jesus. Jesus levantou cedo, foi a um lugar isolado e orou. É a prioridade pela busca por Deus. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. No verso 38, que nós lemos, vai trazer aqui o nosso segundo ponto, que é ter o entendimento da missão. Você tem que ter entendimento da sua missão. Quantos trabalham aqui? Digam glória a Deus. Glória a Deus que você trabalha. Não importa se ganha muito ou pouco, se trabalha muito ou se trabalha pouco. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque você trabalha. Você tem clareza do que você deve fazer no seu trabalho? Sim ou não? Sim. Tem clareza. Você sabe o que deve ser feito. Você sabe o que você vai fazer. Você chega, talvez 7 horas da manhã, ou 8, ou 5, como o Kiko e a Vera, que entra 5 horas da manhã. Ou à noite, na madrugada, enfim, na sua função, no plantão. Você chega, você tem aquela rotina para fazer. Você sabe exatamente o que deve ser feito. Você tem uma orientação, você tem uma direção. Minha esposa é enfermeira. E ela não trabalha em plantão, mas quando ela trabalhava de plantão, algumas coisas ela tinha que ter atenção. Primeiro, no horário, ela não podia chegar atrasada. Porque se chegasse atrasado, o colega que estava no plantão não podia ir embora, tinha que esperar chegar, para poder entregar o plantão. Não pode simplesmente ir embora, deixar as pessoas doentes lá. E aí, quando chegava no horário, um pouco antes, porque tem a passagem do plantão, para dizer tudo como aconteceu naquele período, no plantão anterior, e além do que era repassado, tudo era reportado por escrito.
tudo o que acontecia no plantão tem que ser escrito. Então já era muito claro na mente dela, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que receber o plantão, fazer todo o meu trabalho, anotar tudo o que acontecia, para eu poder entregar o plantão para outra enfermeira. Então, clareza de missão. Você tem que ter clareza do que você vai fazer. Quem não tem clareza do que vai fazer, não faz nada. Ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai para um canto, vai para o outro, vai para lá, vai para cá, e não faz nada. Jesus, ele tinha clareza de missão. Jesus era um homem de oração. E Jesus tinha entendimento da sua missão. Ele diz, nós devemos prosseguir a outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. E ele diz essa frase, foi para isto que eu vim. Clareza de missão. Jesus veio para quê? Você existe para quê? Eu falei algumas semanas atrás. Existem 2 motivos para nós estarmos vivos. O primeiro é para conhecer Jesus. Se você já conheceu Jesus, ainda não conheceu Jesus, esse é o primeiro motivo que você ainda está vivo, para conhecê-lo. Caso você já tenha conhecido Jesus, ele já é o seu Senhor, já perdoou os seus pecados, teu nome está escrito no livro da vida, você está salvo, só te resta o segundo motivo, que é anunciar a sua mensagem para que outros sejam salvos. É só para isso. Todas as outras coisas, imagina a vida como uma viagem. Imagina a vida como uma viagem. Você entra numa parada, o ônibus parou. Nossa cidade é ônibus. O ônibus parou. Você entra. Quando você inicia, pessoas já estão fazendo essa jornada. E você entra naquele ônibus. E você tem um destino final. No meio do caminho, esse ônibus vai fazer várias paradas. Vão descer pessoas, vão subir pessoas. Alguns vão entrar no ônibus, outros vão descer. E assim acontece na nossa vida. Quando nós iniciamos, nós já pegamos o ônibus andando. E várias pessoas entram e saem da nossa vida. Muitas vezes nós nem percebemos. Mas elas entram e saem porque a sua jornada terminou ali naquele ponto. Quando você está nesse trajeto, você tem várias necessidades. Você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa de calçado, você precisa de descanso, você precisa de ter prazer, de desfrutar de entretenimento, de passeios, de todas essas coisas. Mas isso só serve enquanto você está dentro do ônibus. Imagina a saída do ônibus como o último dia de vida que você tem. Quando você vai sair, tudo o que você precisa para seguir viagem, você deixa no ônibus. E você sai dele. Porque você não precisa mais dessas coisas. Se a gente entender isso, a gente vai olhar para as coisas dessa vida como bênçãos de Deus, mas que só podem ser utilizadas enquanto eu estiver dentro do ônibus. Enquanto eu estiver aqui nesse tempo. Na eternidade, eu não preciso de nada disso. As coisas que eu levarei para lá são as coisas que eu semeei para a eternidade. Tem coisas que nós semeamos para desfrutar aqui nessa terra. Há uma frase do pastor Josué Gonçalves que ele diz assim, que nós temos que fazer algumas escolhas. Alguns escolhem na juventude ralar 6, 7, 8 anos. Estudam, se dedicam, renunciam aos prazeres, às festas, ao descanso. Estão focados em determinar um futuro financeiro confortável. E aí eles ralam 8 anos para depois desfrutar 50.
E outros escolhem os prazeres, as festas, esquecem de tudo e desfrutam 8 para ralar 50. E a nossa semente, ela é exatamente assim. Nós semeamos para colher aqui nessa terra, ou semeamos para colher na eternidade. Jesus, ele diz o seguinte: não junte tesouro aqui na terra, porque a traça, a ferrugem, corrói, desgasta, acaba. A gente compra um sapato. Se você usar muito o sapato, ele vai durar 1 ano. Se você não usar o sapato, ele vai durar 1 ano, porque ele descola todo, se você não usar ele. Se desgasta, se acaba. Você compra um carro, começa a usar, com 4, 5 anos, ele já começa a apresentar alguns problemas. Porque desgasta, acaba. A gente compra uma roupa, usa alguns meses, já não cabe mais, que a gente engorda um pouquinho, já não serve mais, se acaba. E você já tem que comprar de novo. Porque as coisas dessa vida, elas só servem para ser usadas aqui. Mas as sementes que você semeia para a eternidade, elas vão gerar frutos eternamente. Você já ouviu falar das recompensas? Talvez, em alguma mensagem que eu já falei. Nós vamos nos apresentar diante de Deus, os salvos. E ali nós seremos recompensados não a forma como nós vivemos, por aquilo que nós fomos, alguém correto, justo, íntegro, não por isso, mas pelas obras que nós praticamos, pelo serviço que nós entregamos ao Senhor. E ali existe Paulo faz uma comparação, ele diz que 3 materiais, madeira, feno e palha. Você já tocou fogo em madeira? Sim, já fez churrasco. Dura um tempinho, se acaba, depois você tem que jogar fora. Feno e palha, rapidinho sobe aquela labareda e se acaba rápido. Existem obras que nós fazemos que são, Paulo fala que é como madeira, feno e palha. Nós vamos chegar diante do Senhor, apresentar essas obras, e ela vai ser provada pelo fogo. Coloca no fogo. Se for como madeira, feno e palha, ela se acaba. Ela não gera recompensa. Existem muitas obras, muitos serviços que nós fazemos ao Senhor, na casa dele, que não vão gerar recompensas. Então não deve ser feito de qualquer jeito. Existe muita célula que você fez, que está registrado nos livros eternos do Senhor, que são como madeira, feno e palha. Mas Paulo também fala sobre ouro, sobre pedras preciosas, ouro, prata e bronze, e pedras preciosas. Acho que é essa sequência que ele usa. E será refinado pelo fogo. E se você pegar uma pedra preciosa e colocar no fogo, quando sair do outro lado, ela continuará existindo. E o Senhor vai recompensar cada um de nós. Essas são as sementes que nós semeamos para a eternidade. Quantos gostam de caminhar aqui? Eu gosto de caminhar. Exercício físico, eu gosto. Caminho um pouco, mas gosto. Quando eu estou meio fraco assim na atividade física, e eu vou naquele texto que Paulo diz assim, que o exercício físico ele é de pouco proveito. Aí eu vou naquele texto para confortar meu coração. Você vai caminhar, você caminha 30 minutos. Foi bom? Excelente. Maravilhoso. Você caminhou 1 hora. Foi bom? Maravilhoso. Isso vai gerar frutos para a eternidade, sim ou não? Não. Ela vai gerar frutos agora. Vai reduzir a condição de você adoecer. Vai te dar mais disposição. Vai fazer você ter mais saúde. Vai fazer você controlar o peso. E por aí vai. Mas termina aqui.
Você vai na pizzaria. Tenho certeza que você gosta mais de ir na pizzaria do que ir caminhar. Quem gosta de ir na pizzaria aqui? Olha aí, ó. Mas foi mais rápido assim a mão, ó. Quem vai comer depois do culto? Não pizza, mas qualquer coisa. Vai comer qualquer coisa. Olha aí. Crente gosta de comer. Comer é bom, sim ou não? Maravilhoso. Você sentou na pizzaria, ou no hambúrguer, ou no churrasquinho. Você comeu, está com os amigos, foi maravilhoso, uma delícia. Quando você chega em casa, o que você faz? Come de novo. É ou não é? Você come de novo. Porque aquele momento, ele só durou um período de tempo. Ele não é eterno. Mas, aquele dia em que você trabalhou o dia inteiro, estava cansado. E você mandou o WhatsApp para o amigo, chamando ele para ir na célula. E ele disse ok para você. E você pegou o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, a sua sandália e foi até a casa dele. Pegou ele pelo braço e entrou na célula. Ficou com ele ali. Você pregou a palavra para ele. Você orou por ele. No final da célula você disse assim: meu amigo, você quer entregar a sua vida a Jesus? E aí a lágrima escorre assim no olho dele. Ou dela. E diz assim: sim, eu quero seguir a Jesus todos os dias da minha vida. Aquela semente, ela é escrita em um livro no céu, que será aberta no dia em que você se apresentar diante do Senhor. E esse fruto será eterno. Então, quando você entende o propósito da sua missão, Jesus, ele entendia claramente. Quando ele sai da oração, os discípulos estavam procurando. Quando encontram, Jesus olha para eles. Nós devemos prosseguir para outras cidades. E lá também cumprir a missão. Jesus viajou por todas as partes. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. E o que você precisa fazer? Quais são as cidades que você precisa ir? Quais são as casas que você tem que visitar? Quais são as vidas que você precisa chegar até ela? É propósito. É conhecer claramente a missão. Vamos seguir em frente? Você está comigo aí? Está com a sua Bíblia? Jesus, ele cura um leproso. Diz para ele não contar para ninguém. E imediatamente ele já sai contando para os outros. É igual uma criança que a gente diz, não faz isso. Aí ele se vira e já vai fazer. E ele já sai contando. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Em toda parte. É bom a gente ter alguém assim perto da gente. Que Deus coloque pessoas assim na sua célula. Pessoas que saem contando para os outros em toda parte sobre Jesus. Que você comece a se despertar para evangelizar alguém, para compartilhar a mensagem de salvação a alguém. A sair como esse homem, falando de toda parte. E olha como isso é tremendo. Um homem só. É a palavra que está dizendo. Que ele saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. E por causa disso, em pouco tempo, em quanto tempo? Em pouco tempo,
grandes multidões cercavam Jesus. Que ele não conseguia ficar publicamente num lugar. Você consegue imaginar isso? A gente se impressiona com o ex-presidente que viaja num local, o aeroporto fica lotado. Vai numa praça, o aeroporto, a praça fica cheia. Você imagina o que Jesus não fazia? Jesus, por causa de um homem, um só homem. Eita, acaba bom, né? Há um desse na célula. Um só fez com que Jesus não conseguisse ficar publicamente nos lugares. Aí Jesus não ficava publicamente. Aí ele procurava um lugar isolado. Aí a Bíblia vai dizer que gente de toda parte vinha até ele. Por causa de um homem que decidiu contar tudo que Jesus tinha feito na vida dele. Você já decidiu contar tudo que Jesus fez na sua vida? Qual foi a obra que Jesus fez na sua vida? De onde ele tirou você? Qual foi a transformação que você viveu? Qual foi o milagre que você experimentou? Qual foi a provisão que você teve? Qual foi o livramento que aconteceu? Você tem que contar. Você tem que falar do que aconteceu, do que Jesus fez com você. A tua boca tem que transmitir vida, e você tem testemunho para isso. Quando você se encontrou com Jesus, o que aconteceu? De onde ele tirou você? Quais os milagres? Quais as transformações? Quais os livramentos? Quais as porradas que você pegou? Existem muitas coisas que você pode compartilhar sobre o que Jesus fez. E existem muitas pessoas querendo ouvir o que você tem para falar. Pastor, não sei falar direito. Vai ter alguém que não sabe ouvir direito para ouvir você. Você sabia que é assim que funciona? É assim. Eu só sei falar cheio de gíria. Vai aparecer alguém que gosta de ouvir pessoas falando em gíria. Eu só sei pregar gritando. Vai ter gente lá, meio moco, que gosta de ouvir gente gritando. É assim que funciona. Mas Deus, Ele pode, quer e vai usar cada um de vocês. Cada um de vocês. Nós vamos entrar num jejum agora. Dia 6 de maio. Tá? Durante 21 dias. Vamos estar num jejum. Buscando ao Senhor. Para a gente trilhar esse caminho de dedicação, de busca espiritual. Para que Deus possa revolucionar a sua célula, a nossa igreja, e para que a gente experimente isso. Grandes multidões cercaram Jesus. Gente de toda parte vinha até Ele. Vamos buscar ao Senhor, entendendo a nossa missão, o nosso propósito como igreja. Disposto a fazer isso, e repleto de pessoas, assim como este leproso, que foi alcançada por Jesus, que foi limpa, que foi purificada, que foi transformada, que teve seu casamento transformado, a sua vida familiar transformada, a sua saúde, a sua emoção, tudo mudou quando conheceu Jesus. Alguém para contar das bênçãos que o Senhor faz. Vamos nos cercar dessas pessoas. E vamos experimentar esse grande milagre.